Chifres e Montes, por Eric Alexandrino. Capítulo 2. Decadente. Os irmãos Nordos acordaram antes do pôr do sol. Rouca demorou um pouco mais para se levantar. Arrumaram-se sem demora e seguiram viagem. O falso mago ensinava a direção geral para a estrada que levava a Monte Cadente. Existem duas características dos Nordos da Mata Branca que imediatamente os identifica até para os mais leigos: as longas orelhas pontudas e os chifres. A dupla de irmãos, porém, era mais do que isso. O par de chifre dos dois eram de uma coloração verde escura. Em Gemacaru, cresciam da testa com uma leve curva para cima. Em Gonelei, nasciam das laterais da cabeça, acima das têmporas, com uma brusca curva para cima. A sacerdotisa tinha 2 adagas nos quadris e ele tinha um par de espadas curtas, além de uma adaga. Usavam o mesmo tipo de roupa justa de couro, com a diferença de que por cima dessas vestes, ela também tinha uma mini saia vermelha com a palavra chique, repetida várias vezes em um bordado branco. Rouca suspeitou que fossem gêmeos, pois até o corte de cabelo curto era igual. Se tivesse que destacar uma diferença física entre os dois, além dos cornos, apontaria para a mecha branca nos cabelos pretos da sacerdotisa. Parecia constantemente soprada pela brisa, até quando não havia brisa. Aquilo lhe pareceu familiar, mas sua memória já não era afiada como um dia foi. "Isso aí é a idade?" perguntou. "Você é jovem demais para já ter cabelos brancos." "Essa é a marca das sacerdotisas do vento," ela explicou, levantando o nariz em soberba simulada. "Quanto mais alvo, mais poderosas somos. Isso aqui não é nada. Você deveria ver nossa irmã. Ela tem volumosos cabelos brancos." "Ela também é uma sacerdotisa?" "Uma das melhores. O vento a ama." "É ela que vocês estão procurando?" O bom humor dos irmãos foi embora com a pergunta. Rouca percebeu que esse não era um bom questionamento a se fazer. Era a ferida daqueles dois. "Ela foi sequestrada por Cromagor?" Gemacaru cerrou os punhos, frustrado. "Aquele orc nojento levou o Punch há 1 semana. Temos rastreado o grupo sob o comando dele desde então. Não sabemos por que a levou." Gonelei completou. "Ou como conseguiu derrotá-la com tanta facilidade. O Punch é a mais forte de nós." "É a primeira vez que escuto sobre Cromagor sequestrando pessoas. Ele é o líder orc dessa região. Organiza invasões, manda seus sentinelas atacarem viajantes, isso de praxe. Mas só isso." "Você não era mais uma das pessoas sequestradas por ele?" Gemacaru perguntou. "Eu era. Por isso acho tão estranho. Aquele grupo estava me levando até ele, mas quando perceberam quão única minha magia é, desistiram." "Como capturaram você?" "Eu fui atrás deles e me deixei capturar." Rouca parecia orgulhoso. "Ouvi boatos de que os orcs estavam em posse de uma certa pedra preciosa da qual tenho muito interesse, e por isso decidi ir de grupo em grupo até encontrá-la. Na metade da execução percebi que era um plano fadado ao fracasso." Gargalhou. "Você achou sua pedra preciosa?" Gonelei perguntou, torcendo que os esforços do falso mago tivessem dado frutos. A expressão cabisbaixa de Rouca deixou claro a resposta. Ele havia procurado em todo o acampamento e nada encontrara. "Baseado em sua aparência, eu não tomaria você como uma pessoa que procura tesouros tais quais pedras preciosas, mago?" Gemacaru perguntou. As roupas do alquimista eram maltrapilhas, feias e sujas. Rouca não parecia se preocupar muito com sua aparência. Ele não tinha controle sobre seu olho roxo, mas a barba e os cabelos sujos, os dentes amarelados e o forte cheiro de suor eram coisas ao seu alcance. Nada no mago, além de seu elaborado cinto, parecia ser de muito valor. Não que muito pudesse ser cobrado de uma pessoa que era mantida cativa até o dia anterior. A viagem seguiu sem contratempos, e o grupo encontrou a estrada de pedra antes do anoitecer. Caminharam algumas horas por ela antes de montarem acampamento. Depois de acertarem os turnos de vigia, o velho Rouca lançou uma proposta que os irmãos já esperavam. "O que dizem de eu acompanhá-los até Monte Crescente? Alguma coisa me diz que a pérola que procuro está com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Cromagor. Então pensei, quem melhor para derrubar o orc feioso do que um par de irmãos preparados para o resgate e sedentos por uma vingança?" "Você seria uma adição bem-vinda, Rouca." A sacerdotisa consentiu. "Garanto que não seria um fardo." O falso mago soava como um comerciante. "E digo mais, se estiverem dispostos a esperarem por mais 2 dias em Monte Cadente, posso conseguir reforços e uma recompensa por fazer algo que fariam de graça: matar Cromagor." "Esse não é exatamente o nosso objetivo," o guerreiro Nordo corrigiu. "Salvar Opuntia vem acima de tudo. Gostaria de resgatá-la o mais cedo possível." Gonelei concordou.
O falso mago refletiu por alguns minutos, observou a lua minguante no céu e usou o melhor argumento que conseguiu pensar. Cromogor é um religioso. Poucas pessoas sabiam disso. Ele serve Croma, a deusa da guerra e da carnificina. Seu bando não sequestra pessoas sem um bom motivo, já que matar é sempre o melhor jeito de honrar sua deusa. Se ele vai fazer alguma coisa com sua irmã, ele fará em 5 dias. Como pode saber? As noites sem lua começam em 5 dias. E as noites sem lua são sempre auspiciosas para os servos dos deuses sombrios. Quer isso tenha conexão ou não com suas atividades, Cromogor esperará ao menos 5 dias. Esse é o tempo que usaremos para nos curarmos totalmente, conseguirmos reforços e a promessa de uma recompensa. Mas como pode ter certeza de que ele serve a deusa? Ora, não é óbvio? Bem, talvez não seja. Ogor, no idioma das igrejas, significa submisso ou aquele que serve. A parte Kron é ainda mais simples. A maioria dos orcs tem dificuldade em falar o fonema A. Então, inserindo A em Kron, o que temos? Croma. Cromogor não usaria esse nome se não fosse um fanático. Acreditem. Então, o que acham da minha proposta? Os irmãos ainda pareciam bastante contrariados, e Roca disse que não precisavam decidir naquela noite. Tinham até sua chegada em Monte Cadente na manhã seguinte para pensar. Assim que o alquimista dormiu, Gonolei e Jamacaru debateram sobre como deveriam proceder. Odiavam a ideia de deixar Opuntia cativa um segundo sequer a mais do que o necessário. Entretanto, reconheciam que o resgate teria mais chances de sucesso se descansassem. Perseguiam orcs há 1 semana, dormindo na floresta e comendo porções repartidas de rações sem sabor. Estavam fadigados, cansados e feridos. Jamacaru questionou se poderiam confiar na palavra de um homem que não sabia a diferença entre alquimia e magia, que na melhor das hipóteses era um charlatão querendo se aproveitar de suas forças para ganhar dinheiro e que no cenário mais óbvio era só um louco sem noção. Mas Gonolei confiava no velho e o instinto de uma sacerdotisa raramente errava. Antes da meia-noite, chegaram a uma conclusão e quando o sol nasceu no dia seguinte, não conversaram mais sobre isso. Os 3 alcançaram os portões de Monte Cadente antes do meio-dia. A cidade era cercada por uma modesta muralha de pedra. Um pequeno grupo de arqueiros conversava amigavelmente entre si no topo, preparados, mas nem tanto, para uma possível invasão. Guardas observavam os transeuntes na entrada, mas não paravam ninguém. Uau! Estou impressionado que o Império tenha conquistado Monte Cadente. Jamacaru fez sarcástico, mas Roca não percebeu. A conquista ocorreu séculos atrás, uma época diferente. Além do mais, foi o próprio Império que pagou pela construção desse muro meio alto. Que cá entre nós não é nem tão eficiente assim. Uma explosão bem explodida derruba rapidinho. Depois de quase 2 dias em sua companhia, Jamacaru percebeu que revirar os olhos para os comentários do falso mago se tornou uma ação forçada e cansativa. Então apenas o ignorou. Quando os 3 chegaram no limiar dos portões, os guardas até então desatentos levantaram as palmas e questionaram com autoridade. Alto! O que os chifrudos pretendem fazer em Monte Cadente? Roca preparou sua melhor voz de comerciante para convencê-los a deixarem os irmãos passarem. Porém, foi ultrapassado por Gonolei. Somos apenas um grupo de pessoas com habilidades que vieram oferecer nossos serviços contra os males que assolam a Terra. Ela era o reflexo da simpatia. A explicação simples foi suficiente e os guardas deram passagem depois de avisarem que qualquer deslize seria motivo para expulsá-los. Do lado de dentro, Gonolei explicou. Estamos acostumados a sermos parados assim. Como atualmente o Império e a Mata Branca estão em relativa paz, vem se tornando mais comum nós dos comerciantes descerem para cá. A maioria dos lugares não mais nos rejeita, a menos que ofereçamos uma boa razão. A cidade de Monte Cadente, apesar de larga em extensão, era tão pobre quanto o nome sugeria. A periferia era composta por casebres mal feitos de madeira e barro, pessoas com rostos famintos e sem esperança, crianças brincando descalças. A maioria dos moradores e transeuntes olhavam para os irmãos Nordos com curiosidade, surpresa ou desconfiança. Roca puxou sua bolsa de viagem para o peito e sugeriu que os irmãos fizessem o mesmo. Os jovens daqui possuem mãos leves e rápidas. Conforme se aproximavam do centro, a condição das pessoas e das construções melhorava, embora nada salvasse a cidade de sua aparência sem graça. A sacerdotisa percebeu que não sabia para onde estavam indo, apenas estavam seguindo o alquimista. Antes que pudesse questionar, entretanto, chegaram às portas de uma taberna. O lugar era pouco convidativo. A placa com o nome do estabelecimento estava desbotada ao ponto de ser inelegível, e a madeira da porta estava meio apodrecida. Ao entrarem, um odor desagradável invadiu seus narizes, uma mistura de suor com urina.
Bem-vindos a Veneno Adocicado, Rouca anunciou. A melhor taberna e estalagem de Monte Cadente. Aqui, os piores tipos de elementos se reúnem para serem piores ainda. Pessoas suspeitas, assassinos perigosos e loucos sem noção. Todos vêm pra cá. Eu, aliás, me encaixo no primeiro exemplo. Como era pouco depois do horário de almoço, a taberna estava relativamente cheia. Todas as cabeças se viraram para os nordos. Homens e mulheres com olhos ferozes, cicatrizes que distorciam seus rostos e hostilidade palpável. Alguns tocaram os cabos de suas espadas, atentos. A atmosfera tensa deixou Jamacaru irritado. Até Rouca dizer: "Não se preocupe, eles têm mais medo de você do que você deles." No batente do bar, o falso mago pediu 3 almoços. Depois de servidos, sentaram-se em uma mesa afastada. A comida, sem surpresas, não era boa. Golnelei perguntou se não poderiam ir para um lugar melhor, e Rouca respondeu, meio se desculpando, meio de boca cheia: "Nenhum outro lugar aceitaria vocês. Além do mais, as pessoas mais honestas dessa cidade de mente pequena estão aqui. A sério, a hostilidade dos nobres cavaleiros e damas à nossa volta é 10 vezes mais honesta do que a desconfiança das pessoas lá de fora." Jamacaru virou-se para a irmã e perguntou: "O que eles estão falando sobre nós?" "Nada demais. Espero que procurem briga e besteiras do tipo." "Você consegue ouvi-los?" O falso mago estava surpreso. "O vento sopra sons em meus ouvidos. Não guarda segredos." Ainda que insatisfeitos, os irmãos consentiram em ficar. Depois de terminarem de comer, Rouca explicou que estava esperando alguém chegar e pediu bebidas para passar o tempo. Enquanto bebiam, uma dúvida veio a Jamacaru. Por que uma cidade construída em uma terra tão plana e com construções tão baixas tem o nome de Monte Cadente? "Você quer mesmo saber?" Rouca já estava um pouco bêbado. Ou talvez fosse só o comportamento de sempre do jovem velho. "Há mais ou menos 5 dias a cavalo para o sul você encontrará Monte Chuvoso." "Outra cidade?" "Não, só uma serra meio alta mesmo. As pessoas dão esses nomes confusos por não saberem que montes são maiores que montanhas. A regente ancestral dessas terras, Princesa Nosfera, estava sempre a reformar seu castelo. Uma torre nova aqui, uma fortaleza reforçada ali, ao ponto de que do topo dava quase para ver o topo de Monte Chuvoso. Ou assim diziam. Pessoalmente, acho uma comparação bastante exagerada. Como seu castelo estava sempre crescendo, convém chamá-lo de Monte Crescente. E esse também passou a ser o nome da cidade ao redor." "Isso não explica o nome Monte Cadente," o guerreiro refutou. "Onde está seu senso de humor, Manda?" Golnelei o repreendeu sorrindo de leve. "Isso explica muito bem." Rouca continuou. "O lorde dessa cidade aqui na época disse que levaria algo tão fabuloso quanto o Monte Crescente. Foi uma promessa pessoal dele para a Princesa Nosfera. Uma promessa que nunca cumpriu. Tanto por incompetência de sua parte, quanto pela guerra contra o Império que estouraria poucos meses depois. Convém chamar a cidade de Monte Sem Monte. O monte para baixo. O Monte Cadente." O falso mago gargalhou alto. "Na época, depois de conquistar a região, matar a princesa e ruir sua cidade, o imperador achou a zombaria tão engraçada que fez questão de mudar oficialmente o nome da cidade para Monte Cadente." Esse imperador tinha um senso de humor bem distorcido. "Era uma pessoa horrível," Rouca concordou. "Até hoje essa é uma das regiões mais negligenciadas pelo Império. A terra não é ruim, mas também não é essas coisas. A posição no mapa é problemática, difícil de defender. O comércio é fraco. Não à toa as pessoas daqui fiquem tão surpresas quando veem 2 nordos. A maioria nunca sequer viu um anão ou um elfo. Ninguém vem aqui." "E como você sabe tanto sobre um lugar que ninguém visita?" Jamacaru perguntou. "Porque eu sou ninguém. Então já vim aqui algumas vezes. Prestei favores ao Lord Chart e ao pai dele quando vivo. Se você se esforça durante a juventude, percebe que já passou por todo tipo de lugar quando chega na minha idade." O grupo esperou por mais ou menos 1 hora quando Rouca se levantou de forma brusca. "Ali está ela! Por que vocês não me avisaram?" Saiu em direção ao balcão. Lá, uma mulher que deveria ter quase a mesma idade que o falso mago bebia sozinha de uma caneca que poderia muito bem ser um balde com alças. Ela era loira, alta e suas roupas de camponesa ficavam apertadas em seu corpo musculoso. Era uma mulher bonita, porém o rosto mal encarado, a espada curta na cintura e a horrenda cicatriz horizontal na lateral do pescoço transmitiam um aviso silencioso para ninguém se aproximar. Despreocupado com qualquer um desses sinais, Rouca a abordou, sorridente como se estivesse encontrando uma velha amiga. "O que eles estão falando, Gol?" Jamacaru estava desconfiado. A sacerdotisa se concentrou para ouvir, mas antes que conseguisse, um homem enorme de rosto raivoso, pele e cabelos cebosos e perebas pelo rosto, foi de encontro à mesa dos irmãos e bradou: "Eu odeio elfos demoníacos! Vocês sabem o quanto eu já sofri na vida por ser confundido com vocês?" Ele tinha pequenas orelhas pontudas. No balcão, Rouca conversava animadamente com a mulher loira.
Então, Murdoch, ainda está na ativa? Ela respondia a contragosto. Não passa um dia sem tocar em minha lança. Tomou um longo gole de sua cerveja. Eu tenho uma proposta para você. Uma grande oportunidade. Uma missão de resgate com direito à recompensa e o melhor de tudo, muitos orcs para massacrar. Interessada? Vou passar. Vai passar? Roca soou quase ofendido. A Murdoch que eu conheço jamais passaria uma oportunidade dessas. Nesse fim de mundo só tem orcs para matar. Você acha que está me falando algo novo? Toda semana alguém me vem com uma proposta parecida. Além do mais, não preciso de dinheiro no momento. Certo. O alquimista sorriu, prepotente. Ele ainda tinha um mas na manga. Além dos orcs aos montes, a recompensa e a nobreza do resgate, eu tenho algo especial só pra você. Duvido que qualquer um aqui tenha lhe oferecido isso. A cereja no bolo. Melhor ainda, o prato principal. Ela pareceu curiosa. A chance única de enfrentar Cromogor. Os olhos de Murdoch brilharam, e na primeira vez naquela conversa, ela sorriu. Um sorriso voraz. Você poderia ter começado com isso. Posso contar com você? A mulher confirmou com um aceno. Parecia feliz. Nos encontre aqui amanhã à tarde. Vou estar na companhia daqueles dois. Quando foi apontar para os irmãos, viu que mais 5 pessoas estavam em volta da mesa deles. Com licença! Temendo pela vida dessas pessoas, Roca se apressou para protegê-las. Mas quando chegou lá, encontrou algo que não imaginava que poderia acontecer. Então, finalmente estávamos lá na frente da cidade, dizia Gunelei animada ao grupo, com o guarda nos proibindo de entrar, exigindo saber nossas razões. Meu irmão estava com a cabeça do trono em uma das mãos e minha irmã mostrava o cartaz de "Paga-se por" da criatura. Eu olhei para o guarda, apontei para nossas razões e falei: "Diga-me, você é sempre assim ou é o sol que lhe deixou burro de pedra?" Todos ao redor, inclusive Jamacaru, começaram a gargalhar. Um homem alto e perebento de orelhas pontudas falou enquanto tentava segurar as risadas. "Você é demais, dona Chique-Chique." "Ah, você é muito bondoso, Brad." A sacerdotisa só estava sendo ela mesma. "Agora eu tenho que perguntar. Por que você tem orelhas pontudas?" "Ah, minha mãe era meio elfa," explicou animado. "Meu pai era meio sapo," ela completou. Todos voltaram a rir. O resto da tarde seguiu sem problemas. E à noite, o grupo se hospedou na própria Veneno Adocicado. Chifres e Montes. Texto, narração e edição por Eric Alexandrino. Obrigado por ouvir.